Vamos lá, dar continuidade aos nossos exercícios sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Pronto, pessoal, então qualquer dúvida é só ligar o microfone ou digitar no chat que eu estou acompanhando. Pronto, da lista que eu coloquei lá para vocês, só ficou faltando a questão de número 6, né? Aí eu trouxe outras questões, né, que eu não vou cobrar lá na lista, mas só para a gente treinar para bimestral, né? Então vamos lá começar. Questão de número 6 diz: o gráfico pressão versus volume representa as transformações AB e CD, experimentadas por um gás ideal. Qual o trabalho mecânico realizado pelo gás durante a expansão de A até C? Então, pessoal, vocês lembram como encontrar o trabalho realizado por um gás a partir do gráfico? Alguém lembra? Ou alguém lembra da fórmula para encontrar o trabalho realizado por um gás ou realizado sobre o gás? Qual a fórmula para determinar o trabalho? Ou como eu posso encontrar o trabalho a partir do gráfico pressão versus volume? Exato, Wesley disse aí, né? O trabalho é a pressão vezes a variação de volume. E quando eu tenho um gráfico, o trabalho ele é numericamente igual à área. Ele tem o mesmo valor da área encontrada abaixo da figura referente àquelas transformações. Então, qual é a área que eu tenho abaixo da transformação de A até C? Eu tenho toda essa área aqui. Então, basta encontrar o valor dessa área que eu determino o trabalho realizado por o gás. O porquê disso, pessoal? Eu tenho aqui, vamos supor que isso daqui fosse só um quadrado, certo? Tudo isso fosse um quadrado. Aqui no eixo X eu tenho o quê? Eu tenho a variação de volume, ΔV. E aqui no eixo Y eu tenho a pressão. Então, quando eu multiplico, vamos pensar na figura agora, base vezes a altura, eu estou multiplicando a pressão vezes o volume. Então, eu estou fazendo essa mesma continha aqui, ó. Pressão vezes a variação de volume. É por isso que a área da figura equivale ao trabalho realizado por o gás, certo? Então, se você tem um gráfico PV, basta você determinar a área abaixo do gráfico daquela transformação. Então, que figura eu tenho aqui? Vamos determinar a área dessa figura. Que figura é essa? Quadrado, retângulo. Na verdade, eu tenho que quebrar isso daqui em duas figuras, né, pessoal? Eu tenho aqui um quadrado, um retângulo, não? E eu tenho aqui um trapézio. Certo? Então, só calcular a área dessas duas figuras eu vou encontrar o valor do trabalho. Então, vamos lá. A área do quadrado ou do retângulo todo mundo sabe, né? Como é que eu encontro a área do retângulo? Isso, lado vezes lados ou base vezes a altura, né? Então, vamos pegar aqui calcular o do retângulo primeiro. Quanto é a base? De 2 até 3. Minha variação é de quanto? 2, né? 3 menos 1, 2. E a altura
O outro lado, eu tenho de 0 até 30, né? Então, vai ser 2 vezes 30. Então, a área do retângulo vai ser 60. Agora vamos para a área do trapézio. A área do trapézio, alguém lembra como é a área do trapézio? A área do trapézio, ele tem duas bases, né, pessoal? Uma maior e uma menor. Exato, Wesley lembrou aí. Seria a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Então eu tenho aqui a base maior, que é essa, né? Que é 30, mais a base menor, que é essa aqui, 10, vezes a altura. Esse trapézio está deitado, né? A altura dele vai ser 1 dividido por 2. 10 mais 30 dá 40, vezes 1, 40. 40 dividido por 2 dá 20. Então, a área total dessa figura, que é equivalente ao trabalho, o trabalho vai ser 60 mais 20, que dá 80 joules. Pronto, aqui nossa resposta. Trabalho igual a 80 joules. Item D. Então, toda vez que você se deparar com a figura, é só você calcular a área abaixo do gráfico referente à transformação que você vai encontrar o trabalho realizado. Alguém faria diferente aqui? Tem outro caminho de eu descobrir este trabalho, né? Vamos supor que eu vou fazer de outra maneira aqui. Vamos supor que eu não lembrasse a área do trapézio. Teve gente aí que não lembrou, mas eu lembro a do triângulo. Alguém lembra como calcular a área do triângulo? A área do triângulo. Isso. Vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então vamos supor que eu tenha essa figura aqui, né? Vou só pegar ela aqui de novo. Vamos fazer aqui de outro método. Então eu vou pegar, se eu calcular a área deste retângulo total, se eu calcular a área do retângulo total aqui, e tirar este triângulozinho aqui verde, eu vou ter a mesma área que eu quero encontrar. Então eu faço como se fosse um retângulo completo e tiro o triângulo. Então o trabalho vai ser o quê? A área do retângulo menos a área do triângulo. Então o retângulo todo, a base vai ser o que? 3, né? De 0 a 3, vezes a altura, que é 30. Então a área do retângulo completo vai dar 90. E a área do triângulo, que eu vou subtrair para obter a área abaixo do gráfico, vai ser base do triângulo é 1, né? Vezes a altura do triângulo, este pedaço aqui, de 10 até 30, são 20, dividido por 2. 1 vezes 20 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. Então, se eu colocar aqui, ó, a área do retângulo 90, a área do triângulo 10, a gente obtém o mesmo resultado. Certo? Então, dois cálculos diferentes, a gente encontra o mesmo resultado. Então, você
visualiza a figura e vê qual é o método mais fácil de resolver, certo? Dúvidas nessa questão? Não, ninguém? Vamos para a seguinte. Ó, já vou dar um spoiler, certo? Que na bimestral tem essa questão de analisar os sinais. Então vamos lá, questão de número 7. Um sistema termodinâmico, ao passar de um estado inicial para um estado final, tem 200 joules de trabalho realizado sobre o gás. Então o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Ele é positivo ou é negativo, pessoal? Trabalho que ele chamou de W aqui, né? Quando o trabalho é realizado sobre o gás vai estar sofrendo a ação desse trabalho. É positivo ou negativo? O Wesley acha que é positivo. É sobre o gás. Visualize sempre aqui. Eu tenho um recipiente e eu tenho um gás confinado aqui. E eu tenho aqui um êmbolo que pode se mover, né? O trabalho ele pode ser realizado pelo gás, ou seja, é o gás que vai movimentar este êmbolo, ou o trabalho pode ser realizado sobre o gás. Quando o trabalho é realizado pelo gás, o gás faz uma força fazendo com que este êmbolo se mova e o volume se expanda. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, é um agente externo que vai fazer com que este êmbolo se movimente. Então, eu vou aplicar uma pressão, uma força sobre essa área, né? E vai fazer com que este êmbolo se mova. Então, o volume ele vai ser comprimido, certo? Então, aqui é realizado sobre o gás que está sofrendo o trabalho é negativo, porque o volume vai diminuir, né? O trabalho está sendo realizado sobre o gás. Quando o trabalho é realizado pelo gás, o volume aumenta, então o trabalho é positivo, certo? Então, o trabalho aqui, que ele chamou de W, né? É menos 200 joules. Continuando. Liberando 70 calorias. Se está liberando calor, é positivo ou negativo, pessoal? O calor está sendo liberado, está sendo perdido, né, para o meio. Vai ser positivo ou negativo? Ninguém quer arriscar? Isso, negativo. Liberando, ele está perdendo calor. Então, isso daqui vai ser negativo. Quando ele recebe calor, é positivo. Então, o calor vai ser negativo. Então, vai ser menos 70 calorias. Usando a primeira lei da termodinâmica e considerando uma caloria igual a 4,19 joules, indique o valor com os respectivos sinais das seguintes grandezas. Então a gente já determinou o valor do calor e o sinal, a quantidade de calor e o sinal, falta encontrar a energia interna. Então é só aplicar a primeira lei, né? A primeira lei diz que a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Vamos lá, a gente tem duas unidades diferentes aqui, né? Então, para colocar na fórmula, as duas têm que estar na mesma unidade. Eu não posso subtrair laranja de banana, né? São unidades diferentes. Só que ele diz que cada caloria equivale a 4,2 joules. Isso, então é só multiplicar. O calor vai ser menos 70 vezes 4,2. Vamos arredondar logo aqui, né? Dá quanto isso daqui? 280 com... Isso, 294.
menos 294 joules. Pronto, agora a gente pode substituir aqui, né? Então, a variação da energia interna vai ser menos 294 menos o trabalho, que é menos 200. Vou pegar logo isso daqui. A variação da energia interna vai ser menos 294, menos com menos mais 200. Repete o sinal do maior que é negativo, não? Fizer essa diferença, vai sobrar 94 joules. Agora sim. Então, nossa resposta, 294 joules. Vou colocar tudo aqui em joules, certo? E aí, tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Posso passar para a próxima, então, né? Então, vamos lá, questão número 8. Ó, um gás se comporta como um gás ideal, sofrendo expansão. Então, expansão, já sei que o trabalho é positivo, né? O volume está aumentando. Sem alteração de temperatura. O que está ligado diretamente à temperatura? A energia interna, né? Então, se não tem mudança de temperatura, eu já posso afirmar que a energia interna é quanto? Variação da energia interna. 0, bem redondo, né, pessoal? Se não tem mudança de temperatura, não tem variação de energia interna. A energia interna está diretamente ligado à variação de temperatura. Certo? Assim como o trabalho está ligado à variação de volume, a variação da energia interna depende da variação de temperatura. Sem alterar, quando recebe, está recebendo 6 joules de calor. Então, se ele está recebendo calor, é positivo ou negativo? Isso, recebe calor positivo. Ele quer determine o valor do trabalho realizado pelo gás durante este processo. Então vamos lá, a primeira lei da termodinâmica, variação de energia interna é o calor menos o trabalho. A variação da energia interna a gente viu que é 0. Então a gente tem aqui que o trabalho ele vai ser igual ao calor. A gente já tinha deduzido isso lá nas transformações, né? A gente analisou cada transformação, como ficava a primeira lei da termodinâmica para cada transformação, a gente viu que o trabalho é igual ao calor. Então a gente já tem a nossa resposta, né? Quanto é o calor? 6 joules, então o trabalho também vai ser 6 joules. Pronto. Dúvidas? Bem bobinha, né, essa questão. Só ter cuidado nas palavras-chave, pessoal. Isso daqui tem tudo naquele mapa mental. Certo? Quando recebe é positivo, quando cede é negativo. Quando aumenta o volume, o trabalho é positivo. Quando diminui é negativo. E assim vai. Isso. A menina tá falando que não entendeu a B. A B? Valeu. Este meu Meet do celular mudou agora. Quando eu vejo as pessoas, eu não vejo as mensagens. Pronto, é o item B, ó. Determine o valor do trabalho realizado pelo gás durante o processo. Então é só aplicar a primeira lei. Só que a gente já sabe que como não tem variação de temperatura, não tem
variação de energia interna. Então aqui a gente zera. Certo? Então o valor da energia interna é 0, igual o calor. O calor ele forneceu, que é 6, menos o trabalho, que é o que ele quer saber. Passa o trabalho para o outro lado, tá? Negativo vai positivo. Então a gente tem que o trabalho é igual a 6. Numa transformação isotérmica, né, que a temperatura não muda, o calor é igual ao trabalho. Então, se você não tiver isso decorado, é só aplicar na primeira lei como eu fiz aqui, né? Certo? Mas a gente tem isso, numa transformação em que a temperatura não muda. Certo? Ele diz aqui que a temperatura não muda. Entendeu, Aline? Agora, posso passar para a seguinte. Pronto. Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual realizamos um trabalho de 80 joules? Ele está realizando o trabalho sobre o gás, né? Então a gente já pode dizer que esse trabalho é negativo. Durante uma compressão isotérmica. Isotérmica, a temperatura é constante. Precisa fazer cálculo aqui, pessoal. Quanto é a variação da energia interna numa transformação em que a temperatura não muda? Quanto é a variação de energia interna? É 0, né, pessoal? Só vai existir variação de energia interna se existir mudança de temperatura. Se a temperatura é constante, não tem variação de energia interna. Certo? Só vai variar a energia interna se a temperatura vai mudar. Então, como é feita uma compressão isotérmica, né, a temperatura não varia, essa energia interna, a variação da energia interna é 0. Certo? Não, o trabalho, se não existisse mudança de volume, não existiria trabalho. O trabalho seria 0. Então, só relembrando, variação da energia interna está diretamente ligada à variação da temperatura. O trabalho só vai existir se o volume variar. Tá? E a nossa outra grandeza só vai existir se houver troca de calor com o sistema. Se não for fornecido calor, nem cedido calor pelo meio, não vou ter essa minha energia na primeira lei da termodinâmica. Então, bizu para a prova aqui, essa relação de dependência, certo? Vamos lá, a última. Eu já estou passando aqui do tempo, né, pessoal? Vocês ainda têm aula agora? Eu posso fazer só essa última para fechar? Tem aula, né? Então tá certo. Boa aula aí na sequência e até a próxima semana. Bom final de semana, pessoal.